que aquele rico estava no inferno. Será que aquele homem rico estava no inferno só porque ele era rico? Só porque ele tinha dinheiro? Com certeza não. O problema não é porque ele era rico. O problema não é porque ele tinha dinheiro. O texto revela nas entrelinhas os motivos pelos quais aquele homem estava condenado, sendo rico. É claro que ninguém vai ser salvo só porque é pobre, e ninguém vai ser condenado só porque é rico, porque pode ter certeza que muita gente pobre vai para o inferno. A questão da salvação não está ligada diretamente na posição social que alguém tem. Repito, o rico não foi condenado porque era rico apenas, e o Lázaro não foi salvo porque era pobre apenas. Há algo nas entrelinhas que nós precisamos saber. Então nós vamos nos deter essa noite, como eu disse, na questão do rico para o inferno. O que levou aquele rico a ir para o inferno? Por que aquele rico foi condenado? Por que aquele rico estava em tormento? Sim, primeiro, vamos saber quem era aquele rico. Aquele rico, irmãos, pelo que o texto nos mostra, quando ele chama Abraão de pai, por várias vezes, pai Abraão, isso nos mostra que ele era um judeu. E um judeu, não um judeu qualquer, mas que ele era um judeu praticante da sua religião. Porque para chamar Abraão de pai, o título de pai dado a um profeta, a um líder, só era dado por alguém que acreditava ser seu discípulo. O rico não estaria chamando Abraão de pai se aquele rico não acreditasse que fosse seguidor de Abraão. O rico não estaria chamando Abraão de pai se aquele rico não fosse um judeu, e se aquele rico não acreditasse que ele era um cumpridor da lei. Então aquele rico era judeu, ele acreditava que era um cumpridor da lei. Aquele rico tinha mais 5 irmãos, provavelmente, deduzo eu, o texto não mostra muito claro isso, que ele era o mais velho dos outros irmãos, pelo motivo dele ainda ter 5 irmãos vivos. Pode sugerir que ele fosse o mais velho daqueles irmãos. Então, um judeu, conhecido como um povo escolhido de Deus. Aquele homem fazia parte do povo escolhido de Deus. Aquele homem tinha o costume de todos os sábados ir até o templo, ou até a sinagoga, porque depois da dispersação da Babilônia, o povo judeu se reunia mais em sinagoga. E aquele rico todo sábado ia à sinagoga, e todas as manhãs ele participava da oração matinal. Como todo bom judeu que pratica a lei, aquele rico tinha exemplares ou manuscritos da lei guardados em sua casa. Era um homem que procurava instruir os seus filhos também no caminho da lei. Era um homem que se vestia como um bom judeu, que Jesus fala: fariseus, vocês alargam as suas franjas, seus filactérios, seus vestidos brancos e bonitos e longos, para mostrar a santidade. E como todo bom judeu cumpridor da lei, aquele homem também se vestia daquela maneira. Então, qualquer pessoa que olhava para aquele rico em vida, qualquer judeu que olhasse para aquele rico em vida, indo para a sinagoga, para o culto matinal que eles tinham de manhã, e aos sábados, para os estudos da lei, que olhava para aquele rico, as suas vestimentas, os seus adereços, a sua prática de vida, a sua forma de viver, acreditava que aquele homem era uma pessoa boa. E eu não estou aqui para dizer que aquele homem era uma pessoa ruim. Mas, com tudo isso, aquele homem foi para o inferno. E às vezes pode perguntar: pastor, mas como é que pode? O cara era judeu, o cara ia para a igreja, né? Para a sinagoga, vamos dizer assim, igreja, né? Ia para a sinagoga todo dia de manhã, sábado, para estudar a Torá, a lei, a palavra. Se vestia bem, lia a Bíblia, cuidava do seu trabalho. Era era provavelmente o filho mais velho da sua casa.
portanto, respeitado pelos outros irmãos, herdeiro da herança maior da parte do seu pai. Como é que pode um cidadão desse, pastor, que você via que a vida do homem era trabalhando, pelo que mostra que ele era um homem rico e que buscava cada vez mais riquezas? Era um homem que trabalhava. A Bíblia não diz que ele estava no inferno porque as riquezas deles eram ilícitas. A Bíblia não fala isso. As riquezas daquele homem foram construídas através do suor, através do trabalho. Era um cidadão honesto, um cidadão direito, um cidadão exemplar, um cidadão do bem. Mas com tudo isso, ele estava no inferno. Agora vamos ver, irmão, nas entrelinhas. O que nos mostra aqui? Por que aquele homem estava no inferno? Já que a gente escreveu aqui um pouquinho a respeito dele. Sim, o verso 19 diz o seguinte: havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Isso mostra que alguma coisa já a respeito dele. Vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, quer dizer o quê? Que aquele homem vivia na ostentação. Linho finíssimo. Sim. Vestia-se de púrpura. Não era qualquer coisa que ele comprava. Ele comprava púrpura importada, tecido caríssimo. Linho finíssimo, vindo do Egito. Isso mostra que aquele homem vivia na ostentação. E nós fomos lá para 1 João capítulo 2, verso 15, olha lá. Isso mostra que ele não vivia na ostentação, e pelo que ele comprava, pelo que ele possuía, o texto diz, era um homem que amava o mundo. Vai lá, 1 João, capítulo 15, 1 João capítulo 2, perdão, 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência quer dizer desejos, vontades, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, a ostentação de bens, não é de Deus, o Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, suas vontades, seus prazeres, mas aquele que faz a vontade de Deus, apenas esse, permanece para sempre. Então, aquele homem, um dos motivos pelo qual aquele homem estava no inferno, porque ele amava o mundo. A ostentação dele mostra, irmão, que ele amava o mundo, que ele amava as coisas terrenas, que ele amava as glórias passageiras, que ele amava os elogios dos homens, que era daquele tipo que sentava como Jesus disse lá, que esperava, o elogio dos homens, que sentava nos primeiros assentos da sinagoga, para poder querer exercer um lugar de pessoa principal, queria atrair as atenções para si, se vestia de púrpura, de linho finíssimo, quer dizer que ele queria atrair os holofotes para ele, as atenções para ele, como muita gente que a gente vê hoje em dia, como muitos crentes que a gente vê hoje em dia, que se adornam de linho finíssimo e de púrpura, por assim dizer, que buscam as glórias dessa terra, os elogios terrenos, a aparência desse mundo que passa, e que a sua própria vida de ostentação aparatosa revela quem é aquela pessoa e o que está no coração dela. Uma segunda coisa, irmão, que revela a vida daquele homem rico, que ele estava no inferno. Aqui no versículo ainda de número 19, agora uma segunda parte. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Isso mostra que aquele homem, ele era avarento, soberbo, ele era arrogante, ele era prepotente, presunçoso, ele era soberbo, ele era avarento, vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Ele era avarento, que ele amava os bens materiais, que ele era pegado, a vida dele, ele amava os bens materiais.
Eu me recordo agora, esses dias, um cooperador falando comigo, que conheceu uma pessoa lá no trabalho dele, e o nosso cooperador estava repreendendo esse cidadão lá no trabalho. Disse: rapaz, tua vida, teu amor é esse teu carro, é essa tua casa, é este teu bem. Tu não fala em Deus, tu não fala em família, tu não fala nas coisas de cima, nas coisas celestiais. Rapaz, muda isso, porque isso vai passar. Isso é temporal, efêmero, passageiro. E isso, irmão, mostra na personalidade daquele homem rico, o fato de ele viver regalado esplendidamente, que ele era um homem que vivia na avareza, como muitos cristãos também vivem dessa maneira, como muita gente vive dessa maneira. Olha lá em 1 Coríntios 6, no versículo 10. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10. Diz assim, vamos no 9, verso 9 e 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E ele diz mais: e é o que alguns de vocês têm sido, mas havendo sido lavados, e havendo sido santificados, e havendo sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo nosso Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que muitos de nós também éramos avarentos, mas quando o Espírito Santo de Deus entra na vida do homem, faz a transformação, ele liberta o homem da avareza, de modo que o homem não ama mais o que tem, ele ama pessoas, de modo que o homem está disposto a pegar do que ele tem e servir as pessoas, porque ele não é mais avarento. Mas aquele judeu, irmão, esse homem que estava no inferno, ele era apenas um praticante da lei, um religioso, que não tinha vida com Deus, como muitos de nós. Muitos de nós, não me refiro, muitos de nós estamos aqui, eu digo numa linguagem geral, evangélica, que estão na igreja, que levam uma Bíblia, que se vestem como crente, vamos dizer assim, que são batizados, participam da Santa Ceia, estão a paz do Senhor, mas que na verdade o coração ainda está cheio de avareza, é preso aos bens. Para ele vale mais o dinheiro que ele tem guardado na conta do que o bem-estar do irmão que está passando necessidade. Sim, ele era avarento, e a Bíblia mostrou para nós aqui que avarentos vão perecer no fogo eterno. Você pode ser o crente mais religioso dessa igreja, você pode ser o crente que mais lê Bíblia desse ministério, você pode ser o crente que mais frequenta culto, mas está preso à avareza, é um sinal que o Espírito de Deus ainda não entrou na sua vida, portanto está condenado. Porque quando o Espírito de Deus entra, ele tira, ele transforma, ele muda, ele arranca, ele remove. Amém? Então aquele homem estava no inferno por isso, porque ele era avarento. Uma terceira coisa, a Bíblia diz no verso, vamos lá, 20 e 21. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caiu da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Três coisas a gente vê nesse texto aqui. Um mendigo quer dizer uma pessoa de rua, pobre, necessitado. Temos certeza que Lázaro era crente, se não fosse ele não teria sido salvo. Um irmão pobre, necessitado, Lázaro, sem moradia, sem salário fixo, um homem que mendigava o pão para poder se sustentar, e que muitas vezes esteve na porta daquele rico, e desejava comer pelo menos das migalhas que era da mesa do rico,
Mas pelo que nos parece no texto, é que ao invés das migalhas serem dadas àquele pobre mendigo, era jogada no lixo, e quando Lázaro ia até o lixo para comer, ele tinha que disputar com os cães. Não é isso que muita gente faz? Não vou dar para não acostumar. Olha essas grandes empresas aí. Conheço gente, irmãos, já trabalharam, não vou dizer nome, né? De empresas grandes aí, multinacionais, que fazem comida. E toda a comida que sobrava, que eles faziam, não podia dar para ninguém. Não podia dar para um pobre, não podia levar para dar às pessoas. Deixa eu levar aqui esse resto de comida para dar para as pessoas no sinal. Não, joga no lixo. Nós não vemos grandes empresas, grandes mercados, grandes empreendedores, supermercados gigantescos aqui do Brasil, multinacionais, que seguram a mercadoria lá até apodrecer, até ficar podre, até ficar ao ponto de jogar no lixo. Mas um arroz se vence, um macarrão se vence, o óleo se vence, Danone se vence, e eles, Danone não, iogurte, essas coisas, Danone é uma marca, né? Perdão aí, Danone, é uma marca, é iogurte, essas coisas, né? Que eles pegam, ao invés de estar se vencendo, vamos dar para o pobre necessitado, para a instituição carente. Não, eles preferem esperar até o último segundo para vender. Se não vender, eles jogam no lixo. Tinha uma pessoa da minha família que era motorista desses caminhões que transportam o lixo. Ele disse que por várias vezes, no aterro sanitário, eles encontravam caminhões despejando carradas de alimento. Alimento de toda qualidade que você imaginar. Caminhões carregadíssimos. Isso mostra o que, irmão? Egoísmo. Sim ou não? Egoísmo, coração duro, que prefere desperdiçar, seja lá o que for, do que dar para um mendigo ou para um irmão, dentro do contexto aqui. Eu não considero Lázaro um mendigo qualquer do meio de rua. Já que ele foi salvo, eu considero Lázaro um crente pobre que passava privações, necessidade. E tem irmão na igreja assim, meu irmão. Vai recebendo aí. Pode sapatear, pode falar língua, pode rodopiar, pode dar rajada de língua estranha aí. Vai tomando posse. Eu recebo, pastor. Pois é, tem um anjo com uma bandeja de ouro aí na tua frente, dizendo para você que você prefere desperdiçar comida, pão, roupa, calçado, perfume, seja lá o que for, do que chegar para um irmão e assistir à necessidade dele. Assim diz o Senhor. Bíblia. É Deus que está falando, é a palavra. Então, meus amados, aquele homem estava no inferno por causa disso, ou um dos motivos. Um dos motivos. Tem gente que prefere estragar, jogar fora, botar no lixo, deixar apodrecer, esbanjar ao ponto de estragar, destruir, como a gente chama, do que assistir um irmão necessitado. Aliás, quando foi a última vez que você fez alguma coisa por algum irmão? Dá uma gelada para mim, por favor. Quando foi a última vez? Escute. Quando foi a última vez que você se deixou ser usado para fazer alguma coisa por algum irmão necessitado da igreja? Quando foi? Quando foi a última vez que você se deixou ser usado a fazer alguma coisa por um familiar seu necessitado? Por um parente necessitado, por um irmão da igreja necessitado? Talvez tenha pessoas aqui, irmão, que nunca fizeram. Ou talvez tenha pessoas aqui, irmão, que se fizeram já faz tantos anos, que o Noé ainda estava esperando o dilúvio chegar.
Irmão, eu quero lhe dizer uma coisa. A nossa vida de aparente religiosidade, eu vou na Bíblia, eu vou no culto, eu levo minha Bíblia, eu dou a paz do Senhor, eu sou batizado, eu sou do ministério tal, eu sou reformado, a minha confissão de fé é a confissão de fé de Westminster. Não, eu sou pentecostal, porque é uma das igrejas mais potentes do Brasil, maiores em número. Não, eu sou neopentecostal, que é a igreja que mais cresce nos últimos anos, onde tem mais o poder da manifestação. Meu irmão, não me importa de onde você é, eu lhe digo uma coisa: sua vida de aparente religiosidade não vai poder te dar salvação. Não vai. Mais religioso do que esse aqui, do que esse ricozinho do inferno aqui, não tem nenhum de nós. Tem. Quem de nós aqui vai para a igreja todo dia? Nenhum de nós vai, iria. Aquele homem estava lá. E aquele homem, ele era uma pessoa, humanamente falando, aqui no meio da sua família, tão cuidadoso com a sua família. Mostra o texto, esse rico que estava no inferno, que ele foi capaz de pedir o pai Abraão: pai Abraão, não diz ninguém lá em casa não, porque eu não quero ficar no inferno só não, deixa eles virem para cá para ficar mais eu. Porque quando a gente vai para um lugar ruim, a gente quer gente mais nós, é ou não é? Não é, não? É. Olha, se ele é para fazer um negócio tão ruim, mas eu, bora me acompanhar. Nós somos assim, irmão. Não, eu estou mentindo. Quando a gente vai para um lugar desagradável, uma coisa assim que é ruim, sei lá, a gente quer alguém do lado da gente. Mas aquele rico, ele é tão cuidadoso com os irmãos dele, que ele preferiu mandar avisar para eles não virem para lá. Isso mostrava o quanto ele exercia, meu irmão, o filho mais velho, como é que chama mesmo lá em Israel? O quanto ele exercia a primogenitura com excelência dentro da sua casa. O filho mais velho, ele tinha autoridade de pai dentro de casa. E aquele homem desenrolava seu papel de primogenitura perfeitamente, cuidando dos seus irmãos, e estava lá mostrando isso. Mas ainda assim aquele homem estava no inferno. Então, meus irmãos, e lá em 1 João 3,17, sobre essa questão aí, vai lá. Meu Deus, é por isso que tem irmão que não gosta de mim. 1 João 3,17. Vamos lá. 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo, vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Está aí? 1 João 3,17. Olha, o que é que aquele rico estava no inferno? Ele tinha bens do mundo, viu o irmão dele necessitado, Lázaro. Um irmão judeu, um irmão da fé, mas fechava o coração para ele. Ele disse, e o que é que ele diz aqui? Como estará nele o amor de Deus? Irmão, chega de sonhar de ajudar as crianças pobres da África. Chega de sonhar de viajar para um país pobre, chegar lá e ajudar aquelas pessoas. O texto está mostrando, irmão, que isso não passa de hipocrisia. Tem irmãos nosso meio precisando da nossa ajuda, de coração fechado. Por isso aquele homem estava lá no inferno. Aquele homem prova aqui, com a sua prática de vida, que aquele homem não era uma pessoa convertida. Agora, interessante é que ele diz, quem tiver bens do mundo, ele está falando de riqueza. Aquele rico podia fazer muito, pela condição que ele tinha. Que quem tiver bens do mundo, não precisa ter muito. Então, quem é rico nesse mundo, ajude o seu irmão pobre. Não, não é quem é rico, é quem tem bens desse mundo, ajude o seu irmão pobre. Aí olha para o princípio de João Batista, o que é ter bens desse mundo? João Batista diz, tem 2 túnicas,
reparte uma com quem não tem. Isso era o princípio. Não era ter muito, bastava ter. Amém, pessoal? Porque ele diz aqui no verso 18, ó, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então vamos parar de amar de palavras, de línguas. Talvez aquele rico ficava ali, irmão, fazendo projeto. Eu sei, eu já estou rico, já tenho dinheiro, mas eu tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer. Se eu ficar mais rico um pouco, eu vou fazer isso pelos pobres. Talvez ele tinha esse projeto. Lembra daquele outro rico, não sei se Lucas 12, os irmãos vai lembrar aí? Parábola acerca da providência, né? O homem rico tinha, naquele ano sua propriedade tinha produzido muito. Ele disse o quê? Não tenho onde recolher os meus bens. E ele teve uma ideia: já sei, já que eu não tenho onde recolher, eu já tenho tanto que não posso recolher, então o que eu colhi esse ano eu vou repartir com os irmãos da igreja, os irmãos pobres. Foi essa ideia que ele teve? Ele disse: não, faz o seguinte, vou gastar mais um pouquinho de dinheiro. Sabe que quando o rico não tem mais com o que gastar, ele inventa o que gastar. É assim: eu vou derrubar esses prédios, vou fazer outros maiores, para poder juntar os meus bens. Foi isso que ele fez. E Deus disse para ele o quê? Sábio, homem inteligente, louco. Deus não chamou ele de sábio nem inteligente, Deus chamou ele de louco. E Deus disse mais: esta mesma noite, enquanto tu projetas acumular tuas riquezas, tua alma vai ser pedida, tu vai prestar conta, o que tu tem preparado? Você vai prestar conta, o que é que tu tem preparado? A gente vive, irmão, aqui como se nós não fosse um dia chegar diante do trono de Deus para ser julgado. A gente vive aqui nessa terra como se um dia nós não fosse estar diante do trono de Deus para passar pelo crivo do julgamento. E a exigência qual é? Cumpriu a palavra ou não cumpriu a palavra? E a gente vive aqui como se nós não fosse passar. Então preste muita atenção, amado. É muito bonito, eu sei, é muito bonito. Eu ouvi o presbítero Clésio pregar uma mensagem de manhã, que mensagem tremenda. E falava sobre a questão da religiosidade. Ele estava viajando numa cidade do interior do estado. E chegou lá para fazer uma pergunta num bar. Tinha um cara bebendo, tomando uma pinga, tinha outro tomando uma cerveja. E estavam lá conversando. E de repente o sino bateu a hora de uma reza. Ele levantou todo mundo, parou todo mundo de conversar lá no meio da rua, nos bar. Tiraram o chapéu, botaram por ali e foram rezar. Aí depois, quando terminou a reza, sentou e foram tomar pinga de novo, achar graça, falar de mulher, não sei o que mais, papapá. A vida religiosa. Agora uma coisa me chamou a atenção também. Eu estava lá em casa meditando. Foi na atitude ousada desses religiosos. Deu a hora de rezar, não queria nem antes saber. Estava no meio da rua, disse eu não, vou orar e pronto, acabou-se. Esse lado aí eu vi positivo. E às vezes já chega num lugar, encontra outro irmão, tem até vergonha da paz do Senhor. Às vezes só assim, ó, paz. Opa, irmão, opa, tudo bem? Opa, não pode dar paz não, porque paz do Senhor, meu amado. É Jesus Cristo ou não é o nosso Salvador? É sim, meu filho. Então, meus amados, estava, a Bíblia fala, sim, sobre essa questão, porque uma das coisas que Jesus mais ensinou, sobre essa questão financeira, essa questão de dinheiro, essa questão de possuir, do ter bens, que Jesus mais ensinou, foi compartilhar com os necessitados. Uma das coisas mais belas que eu acho nos escritos sagrados é o que está escrito lá em Atos capítulo 4, onde ele diz: não havia pois entre eles necessitado algum, porque todos que tinham propriedades ou bens vendendo, traziam o dinheiro, depositavam aos pés dos apóstolos e eles repartiam cada um de acordo com a necessidade que cada um tinha. Pense numa igreja, meu irmão, que sabia
usar aquele dinheiro em gente, em pessoas. Sim. Nós temos que procurar, irmãos, voltar a esses princípios. Amém? Uma pessoa me perguntou esses dias: pastor Jadel, você ganhasse R$1 milhão, fazer o quê? Eu investi em gente e em missões. Por que não comprar um prédio? R$1 milhão não dá nem para comprar um terreno, quanto mais um prédio, para sair do aluguel. E comprar um terreno e ficar liso do mesmo jeito? Investe em missões, em gente. Sim. Se um dia tiver de ter um prédio, alguma coisa, tem. Mas a prioridade é missões. É propagar o evangelho, propagar a palavra, espalhar, alcançar vidas. Essa é a prioridade. Uma grande vantagem, pegar R$1 milhão. Opa, a igreja recebendo R$1 milhão, pastor, já dando na conta da igreja. Pronto, compra ali aquele terreno ali de frente. Aí pronto, compra o terreno aqui, nós continuamos liso do mesmo jeito, cheio de projeto para fazer, sem poder fazer nada. Não. Uma das coisas que Jesus mais ensinou, irmão, era sobre a questão do possuir bem dessa terra. Porque aquele homem rico, ele possuiu bens, ele teve a oportunidade que poucos têm. Eu não sou rico. Aqui talvez não tenha nenhum irmão rico, financeiramente falando. Eu digo rico, não estou falando que você tem sua casa, seu carro, um bom salário, um bom emprego. Não, estou falando de gente rica. Tem muito. Poucas pessoas nessa terra têm essa possibilidade. Esse homem recebeu, irmão, a dádiva, o presente de ser um homem rico na terra. E ele tinha tudo para tornar pessoas felizes, para tirar pessoas da miséria, para adotar pessoas pobres, dar de comer a elas. Não era para levar para a casa dele, não. Mas ele está lá ajudando, fazendo alguma coisa. E aquele homem desperdiçou. Aquele homem, a riqueza que ele tinha, ele fez exatamente o que não agradava a Deus. Ele andou exatamente na contramão daquilo que a palavra de Deus ensina. Olha lá o que a palavra de Deus ensina, 1 Timóteo 6. Por que aquele homem estava no inferno? E o que a palavra de Deus ensina? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10 a princípio. Mas os que querem ser ricos, ele já falou, só o cara querer ser rico, ele está falando aqui, cai em tentação e em laço, e muitas concupiscências loucas e nocivas, ou seja, prejudiciais, que submerge, mergulha o homem na perdição e ruína. Ei, você viu o que ele falou aí? Só em o camarada querer ser rico, ele já começa a cair em tentações e em laços, armadilhas, que afundam o homem na perdição e ruína. Sim. E leva o homem a muitos desejos loucos e nocivos, que mergulham o homem na ruína. É isso que ele está falando. Por isso aquele rico, mais um motivo que aquele rico estava no inferno. Além da vontade de querer ser rico, e queria cada vez mais ser rico, e não sabia utilizar a riqueza que ele tinha para fazer a vontade de Deus. E diz no verso 10: por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Aí, já naquele tempo, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, tem irmão amando o dinheiro e se desviando da fé, e eles estão se transpassando a si mesmos com muitas dores, vocês serão condenados. Aí pulando lá para o verso de número 17, a orientação que Deus dá para os ricos, que aquele rico não quis fazer: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos,
nem põe a esperança na incerteza das riquezas, porque é o que eles fazem, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Esse abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, ele se refere à herança eterna, porque o versículo não pode se contradizer em si. Se o versículo já está dizendo, né, falando, direcionando uma repreensão para o rico, então ele fala que Deus nos dá todas as coisas para dela gozar, mas se refere às heranças eternas. No verso número 18: para os ricos que façam o bem, enriqueçam mais de quê? De boas obras, repartam de boa, eita menino, e sejam comunicáveis. E aquele homem certamente não tinha isso. Aos ricos, pessoas que têm condição, faça o bem, enriqueça, mas de boas obras, repartam de boa mente, que tem gente que reparte com a mente mal, reparta com a mente boa, prazer em estar repartindo e estar fazendo. Sim. Sejam comunicáveis, acessíveis, porque muitas vezes os ricos, as pessoas têm condição, se enclausulam dentro do seu casulo, dentro da sua fortaleza, e tornam-se exatamente extremamente inacessível para as pessoas. E aí no verso número 19, entesourar quer dizer juntar, acumular. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. É para juntar o quê? Um bom alicerce para o futuro, a fim de que com isso que eles juntarem, eles possam alcançar a vida eterna. E ele não se referia em juntar dinheiro, ele se referia em obedecer a palavra de Deus, em pegar dos seus bens, no contexto aqui, no contexto que está falando, em ajudar pessoas necessitadas, pobres, desvalidas, enfim, era isso que ele estava falando. Nós fomos ver, irmãos, lá em Mateus capítulo 6, ele diz assim: não ajunte riqueza na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunte riqueza no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, onde o ladrão não rouba, não mina. É isso que ele fala. Aqui nos mostra, irmãos, também outra coisa no caráter daquele homem, para a gente já ir concluindo. No versículo 24, no versículo 27 do capítulo 16 de Lucas, lá em, acho que em Lucas 12, né, ele diz: não tema pequeno rebanho, porque agradou o Pai dar-vos o reino. Vendo que vocês têm de esmolas, vocês terão tesouro no céu. Lembra da passagem de Zaqueu, publicano? Ele não precisou se desfazer de tudo que ele tinha, mas a Bíblia diz que ele pegou a metade do que ele tinha e disse: vou dar para os pobres. Se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais, do jeito que mandava a lei. Ele não precisou dar tudo que tinha, mas já do jovem rico, Jesus mandou ele vender tudo que tinha, porque Jesus conhece os corações, sabe que tem gente que não pode ter nada, porque se tiver alguma coisa, vai para o inferno com o que tem. Mas já o Zaqueu, Jesus viu ali que só a ação dele em pegar metade do que ele tinha já e fazer alguma coisa por alguém, isso já mostrava o que? O desapego que ele tinha. Lá em, irmãos, aqui mostra no verso 24 e no 27, verso 24 ele diz assim: e clamando disse: Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha como é que ele se refere ao Lázaro: pai, manda o Lázaro fazer isso. Lá no verso 27, e disse-lhe: rogo-te, ó pai, que o mandes à casa do meu pai. Isso mostra o quê? Que aquele rico, mesmo estando no inferno, a arrogância dele ainda estava em alta. O negócio dele era querer estar mandando no povo, mandando nas pessoas.
Ainda achava que o Lázaro era um capacho dele. Achava que o Lázaro não era um capachozinho que ele podia estar lá, manda fazer aquilo. E Abraão disse: manda fazer nada. Aqui você não vai mandar ninguém fazer nada, vai ficar aí no inferno aí, em tormento aí, e não tem água para você não, meu filho. Isso mostra o que, irmão? Aquele cara arrogante, prepotente, que acha que é a cocada preta. Tem esse ditado, né? A última Coca-Cola do deserto. Uma última coisa, irmãos, que me chamou muita atenção, é que no versículo número 27 até o 31, olha só. E ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Abraão se referia às escrituras, às profecias, os escritos sagrados. Lá eles têm Moisés e profeta, ouçam-nos. E disse ele: não, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, ou seja, os escritos sagrados, a palavra de Deus, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Aqui nós já vemos ele o quê? Querendo mandar até em Abraão, querendo dar ideia como é que tinha que ser lá no céu. Abraão, está errado isso aí, Abraão. De vez em quando você tem que mandar alguém lá na terra para avisar para o povo que o inferno existe. Ele estava querendo lá dar as opiniões dele lá, mudar as coisas lá. Ele acha que o jeito certo era o jeito dele. E outra coisa que mais me chamou a atenção aqui foi que aquele homem, olha o que Abraão disse: pai, manda ele lá na casa do meu pai. Lá na casa do meu pai tem 5 irmãos, manda avisar para eles lá, manda pregar para eles, dizer que o inferno existe, dar um testemunho, né? Um arrebatamento. Lázaro, aí chegou o Lázaro, aí os Lázaro viesse e botar no YouTube lá: o homem que foi no inferno e voltou, ou o homem que teve uma visão do inferno. Eu acho interessante, o povo que tem visão do inferno, eles têm: eu vi o demônio fazendo isso, eu vi o demônio fazendo aquilo, eu vi o demônio abrindo a boca de um, jogando pedra quente. Que o demônio está fazendo nada com ninguém no inferno, irmão. O diabo no inferno, ele não reina. O diabo no inferno, ele vai sofrer tanto quanto qualquer outra pessoa. Essas visões que o diabo está fazendo isso, aquilo com o outro no inferno, não tem isso. Mas enfim, aí ele mostra o quê? Que embora ele mesmo sendo um judeu religioso, que andava com a Torá, a Bíblia debaixo do braço, né? Vamos dizer, a Bíblia debaixo do braço, supersticioso, que descreditava a palavra de Deus para dar crédito a visões e revelações, que ele desprezava a palavra de Deus para exaltar visões e revelações. Eu podia ter dito para Abraão: toca no coração, pede para Deus tocar no coração de alguém, no pregador na terra, para visitar minha família. Não, ele não acreditava na palavra de Deus, porque ele mesmo ouviu ela várias vezes e desprezou. O texto mostra claro isso. Aquele rico queria ver alguém vindo do inferno e dizia: olha, eu fui no inferno e voltei, estou aqui, enquanto ele estava vivo. Porque já que ele diz: meus irmãos não vão acreditar se alguém pregar para eles a palavra de Deus, mas dá uma visão para eles, manda o Lázaro revelar para eles que o inferno existe. Irmãos, e está cheio de gente assim na religião, que despreza a palavra de Deus, valoriza mais as visões e revelações, que na sua maioria das vezes, diga-se de passagem, contraria o que está escrito. Tem pessoas que querem consultar a Deus, ele não sabe na Bíblia, ou perguntar a alguém que conhece a palavra e pedir a opinião à luz das escrituras. Não, ele vai num lugar onde alguém esteja lá rodopiando, sapateando e entregando revelação. Por quê? Porque despreza a palavra de Deus. Tem pessoas que não gostam de um culto quando tem 1 hora e 10 de pregação. Tem pessoas que gostam de culto quando tem 1 hora de música e mais 1 hora de revelação. E é reto até para aqui, é reto até para acolá, é bandeja de ouro, é canela de fogo, é línguas estranhas.
Eu sonhei, eu vi isso, vi aquilo, e vão desprezando a palavra de Deus, e gostam daqueles cultos que chega lá, pregaçãozinha, é 10 minutos só, beleza, é bom demais, o resto é revelação. Pessoas completamente supersticiosas, que embora sejam religiosos de carteirinha como aquele rico, meu irmão, mas que desprezam totalmente a palavra de Deus, e as igrejas evangélicas principalmente estão cheias disso. Não se vê tanto dessas coisas como no espiritismo e na igreja evangélica. Nem na igreja católica tem tanto essas coisas como tem na igreja evangélica. Agora, isso mostra, irmão, por que aquele homem estava no inferno. Apesar de ser judeu religioso, chamava Abraão de pai, né? De carteirinha. Mas não desprezou a palavra de Deus. E não passava de um crente supersticioso, que não passava embaixo de escada, que não cruzava gato preto, que não podia ver a chinela emborcada, que não podia levantar com o pé direito que dava azar, ou que andava com a rosa ungida embaixo do braço, ou com o envelope consagrado, o dízimo da conquista, ou o envelope da vitória para fazer o seu pedido. O que é que você está precisando? Na máquina de lavar, um guarda-chuva, uma geladeira? Marca o xizinho aí, bota a oferta dentro, Deus vai te dar. Então, meus irmãos, mas à luz disso, eu vou fazer uma pergunta à igreja essa noite. Eu sei que você é uma pessoa que gosta da igreja, que é religioso, não no sentido de religião que temos atualmente, que a palavra religião de fato ela quer dizer religar o homem com Deus, ela tem um sentido bom. Religião, religar o homem com Deus. Mas hoje não, religião virou sinônimo de qualquer coisa supersticiosa ou de fanatismo. Mas olhe nesse momento, meu irmão, olhe nesse momento para você, diante dessa palavra. Deixa essa palavra refletir para você como um espelho. E se veja diante dessa palavra. Ela fala contigo em algum momento? Ela te diz alguma coisa? Ela reflete alguma prática sua de vida, de conduta? Se ela reflete, se ela fala, se ela foi lá no profundo e revelou alguma coisa que só você e Deus sabe, talvez. Então te digo uma coisa que Jesus disse, que João Batista disse, que os apóstolos disseram. Que foi, pastor? Se arrependa, porque o reino de Deus está perto. A maior surpresa daquele homem foi ter chegado no inferno. Ele tinha certeza que tinha um lugar bom para ele guardado no céu. Ele tinha certeza. A maior surpresa daquele homem foi ele ter chegado no inferno. E vai ser surpresa para muitos. Vai ser surpresa desagradável para muitos. Então, meus amados, ostentação, a avareza, soberba, o egoísmo, o coração endurecido, o preferir desperdiçar do que ajudar pessoas, arrogância, achar que é o bambambam, possuir bem desse mundo, mas não servir a Deus e ao seu povo com o que tem. Sim. E andar com a Bíblia embaixo do braço, mas ser mais supersticioso do que crer na palavra de Deus. Porque na verdade superstição nós temos que cortar todas. Isso prova, meu irmão, que aquele rico nunca havia se convertido. Nunca ele se converteu. Às vezes as pessoas dizem: a pessoa estava na igreja e desviou. Claro, tudo bem, um crente verdadeiro pode até escorregar e cair, mas ele levanta.
Aí tem gente que escorregou, nunca mais se levantou. Meu irmão, não é porque ele estava na igreja que quer dizer que ele era crente, não. Ah, o fulano está desviado. Desviado como se ele nunca se converteu. E as suas próprias obras, suas próprias vidas, seu próprio período que passou na igreja prova isso. E você sabe mais do que ninguém. Eu não sei, você sabe. Eu sei da minha vida, da sua eu não sei. Então não é que o cara desviou, o cara nunca se converteu. Não é que o cara perdeu a salvação, o cara nunca foi salvo. Sim. Então, meu irmão, busque conhecer a vontade de Deus, busque conhecer a palavra de Deus, e busque pedir a Deus misericórdia, para que a graça dele lhe alcance. Senhor, se és tu quem escolhe, tem misericórdia em mim, se revela para mim. Senhor, se não há nada que eu possa fazer de mim mesmo para me salvar, então derrama a tua graça salvífica sobre a minha vida. Dá-me a fé no sangue, dá-me a fé no sacrifício de Cristo, para que eu possa participar do preço da redenção que foi pago, para que eu possa ser liberto dessa prisão espiritual que eu vivo. Clame, suplica a Deus, peça ao Senhor, para que Deus possa ouvir sua oração. Como Pedro disse para Simão, o mágico, que estava lá tentando vender os dons de Deus. Pedro disse: ó, rapaz, ora para Deus e para ver se por acaso Deus perdoa o teu pecado. Pode ser que Ele perdoe. E o Simão diz: rapaz, faz o seguinte, olha vocês por mim. Então nós vamos ficar combinado o seguinte, eu vou dizer o que Pedro disse: ore a Deus para ver se Deus porventura perdoa o pecado do teu coração. Mas aí a gente também vai orar por você.